Boa noite. Emoção e tristeza na despedida de 8 das 10 vítimas fatais do acidente com o ônibus de turismo que capotou ao voltar de Campos do Jordão com passageiros da Baixada Santista no último domingo. Os velórios ocorreram em Cubatão e São Vicente. Centenas de pessoas foram à Capela São Lázaro, em Cubatão, dar o último adeus a 4 moradores da cidade que morreram num acidente na noite deste domingo. Entre eles, o motorista do ônibus de turismo, Ivan Francisco da Silva, de 43 anos. Fiquei sabendo que ele estava de folga. Geralmente acontece, né? Alguns motoristas, às vezes para poder melhorar um pouco a renda, devido ao nosso salário ser baixo, acaba fazendo essas viagens de final de semana, né? Para dar uma força no salário, para ajudar, né? Então, pelo que eu fiquei sabendo, eu nem sabia que ele estava trabalhando em outra empresa e ele estava só fazendo um bico ali, né? De freelance. Era um cara amigo de todo mundo, né? Onde ele chegava, nas viagens ele tinha contato com todo mundo, então não era um cara que tinha inimizades, né? Pelo menos eu nunca conheci alguém que falasse que tivesse inimizade com ele. Ele é um cara super parceiro, sempre estava com a gente, né? Então não tem muito o que falar dele não, ele tem só coisas boas só dele mesmo. O corpo de Jaqueline Rodrigues Fernandes, de 26 anos, foi o primeiro sepultado no cemitério de Cubatão. O marido Wesley Silva teve uma fratura no braço. Os corpos do casal de namorados Iago Mange, de 25 anos, e Camila Rodrigues da Silva, de 23, foram velados juntos. Um rapaz muito esforçado, trabalhador, dedicado, alegre, espontâneo e tudo, né? E ele soube aproveitar essa vida, né? Com todo o carinho, com toda a educação, tá? Sem fazer mal a ninguém, né? Então ele cumpriu a missão dele aqui na Terra, né? Colegas de faculdade contam que a viagem a Campos do Jordão foi um presente de Iago a Camila pela conclusão do curso de fisioterapia. Ela era muito determinada, muito. Ela estava atrás do sonho dela ali, batalhando, a gente junta, estudando, uma agregando conhecimento da outra, tirando dúvida uma da outra. Sempre companheira ali nos estágios, informando, dando orientação de tudo que ela aprendia, de tudo que a gente aprendia, uma passava para a outra. Ela era muito companheira, muito coração enorme. Uma menina muito carinhosa, muito tranquila. A gente via que ela era muito apegada aos amigos também e super dedicada à fisioterapia, que era o sonho dela era se formar, né? Então, ela acabou de apresentar o TCC semana passada e agora ontem a gente ia entregar as notas dos estágios e ela ia colar grau agora no meio do ano. Os corpos de Camila e Iago foram sepultados no fim da manhã, em clima de muita dor e emoção. Em São Vicente aconteceu o velório de outras 4 vítimas do acidente. Um casal, mãe e filha pequena. Júlia tinha apenas 3 anos. A mãe, Luzia Aparecida Alencar dos Santos, 32. O pai da criança, Oswaldir Corrêa dos Santos, conseguiu sobreviver. Jackson, padrinho de Júlia, a mulher e o filho também tinham planejado ir a Campos do Jordão para comemorar de forma antecipada o Dia dos Namorados, mas não conseguiram comprar as passagens. Você, sua esposa e seu filho também iam viajar, né? Isso. Daí não deu certo. A mulher vendeu as passagens para outras pessoas, parece, e acabou não sobrando nossas passagens, a gente não foi. O filho de Maria Ivonete Ferreira da Silva, de 41 anos, e Dori Edson Ferreira da Silva, de 46, relata que os pais garantiram vaga no passeio em cima da hora. A viagem era um antigo sonho do casal que vendia lanches e estava junto há 23 anos. Eles trabalhavam demais, né? De noite, os 7 dias da semana trabalhavam demais. Não saíam muito para aproveitar, né? Mas minha mãe queria muito essa viagem e teve a oportunidade da viagem. Agora ela estava feliz demais, estava muito feliz, porque era especial para os dois, comemorar o Dia dos Namorados, coisa que eles nunca tiveram oportunidade de fazer na vida, sabe? Sair os dois no Dia dos Namorados para comemorar, por trabalhar demais. E eu tenho certeza que foi especial. Como foi na volta, tenho certeza que foi muito especial. Eu consegui recuperar o celular dela, então assim, eu tenho fotos dos momentos que eles passaram juntos. Eu tenho certeza que foi especial para eles. Ainda sobre o acidente, o repórter Carlos Lopes conversou com o advogado da Brasil Santana, a empresa de transportes responsável pelo ônibus.
Ele deu detalhes sobre os próximos passos da investigação do caso. O ônibus de fabricação de 2006 transportava 48 passageiros, todos da região. Eu converso agora com o advogado da empresa, Dr. Marcelo Cruz. Doutor, qual é a posição oficial da empresa Brasil Santana com relação a esse acidente? Primeiro, houve uma manifestação inicial, uma nota de pesar, porque obviamente foi uma triste data a todos, né? O lamentável acidente com várias vítimas fatais não era algo desejado na vida de ninguém, muito menos, obviamente, do empresário, proprietário da empresa. Então, a empresa imediatamente lançou uma nota de pesar. Ela encaminhou também 2 vans para ir buscar 14 pessoas sobreviventes, trouxe lá daquela região para a Baixada Santista e agora está juntando documentos para poder auxiliar, obviamente, a autoridade policial que irá presidir o inquérito policial, né, o feito. Então nós estamos encartando vários documentos a título de querer colaborar com a justiça. Então, todos os documentos da empresa relacionados ao ônibus, vistorias do ônibus e etc., nós estamos providenciando e agendando com a autoridade policial para entregar em mãos. Doutor, em entrevista coletiva, o governador do estado, João Dória, sugeriu que o ônibus não teria condições de seguir a viagem. Qual a posição da empresa? Primeiro, eu não sei com base em que o nosso governador fez esta alegação, mas se for relacionado ao checklist do ônibus, não procede. Porque nós temos aqui um documento com data bem recente, ou seja, um documento de 3 de junho de 2019, ou seja, menos de uma semana antes do acidente, onde o engenheiro da Artesp assina validando realmente condições para o transporte de passageiros. Então, eu não sei com base em que o governador fez essas alegações. Ainda não há explicações sobre a causa do acidente, né? Nós precisamos agora aguardar o laudo do Instituto Criminalística. O IC do Estado de São Paulo é um dos melhores que nós temos no Brasil, muito bem preparado. Nós vamos examinar depois o laudo para chegar efetivamente à causa do acidente, né? Também pretendo, junto com a minha equipe, fazer um trabalho no local, para levantar o local, se há luminosidade, se há condições, se há obras na pista, qual é a condição efetivamente daquela estrada, no local do acidente. Então, eu com a minha equipe, ainda hoje ou amanhã, estaremos indo ao local dos fatos. Além do transporte aos passageiros para retornar à região, qual outro apoio, o que a empresa está fazendo para acolher esses passageiros, essas vítimas? Independentemente da análise de responsabilidade jurídica, há o lado humanitário. E aí o proprietário da empresa disponibiliza uma linha telefônica para que os familiares, as pessoas que assim pretendam, entrem em contato direto, que será feita uma peneiragem e um atendimento dentro das condições e possibilidades da empresa. Qual que é a linha? O prefixo é 13 9973 51 507. A empresa também oferecia um seguro de vida nos bilhetes? Além do seguro DPVAT, né, que já entraram em contato com várias vítimas também, eu pedi que solicitei deles que levantasse toda a documentação sobre eventuais seguros que cubra terceiro. Ainda não tive esses documentos em mãos, né, não tenho ainda efetivamente em mãos, mas deve estar sendo providenciado pela empresa também a análise do seguro de cobrir a terceiros. Obrigado, doutor. Carlos Lopes para Santa Cecília TV. O presidente da Codesp reuniu hoje a imprensa em Santos para divulgar um balanço de 100 dias de gestão. Casemiro Técio Carvalho disse que diminuiu gastos e aumentou a receita e agora mira o mercado internacional no segundo semestre. O presidente da estatal destacou a importância do corte de gastos nesse início de gestão. Segundo o relatório apresentado hoje na sala da diretoria, o controle de hora extra e o plano de cargos comissionados e funções de confiança deve gerar uma economia de 5 milhões de reais por ano. No primeiro quadrimestre, a Codesp obteve um lucro de 68 milhões, o melhor desempenho nos últimos 18 anos. Um dos motivos, segundo ele, foi a renegociação de 8 contratos. Os erros são dos mais simples até os mais complexos. Por exemplo, medição de contrato, né? Então, olhar a medição de contrato com mais esmero, com mais afinco. Você checar no mercado o preço do que está pagando. Então, a gente está justamente nessa fase de auditoria interna dos contratos,
sem perder, obviamente, a responsabilidade de prover o serviço para o setor portuário. O presidente da Codesp assumiu oficialmente o cargo em 1º de março, após o afastamento do antecessor, Alex Oliva, investigado na Operação Tritão da Polícia Federal. Na coletiva, Casemiro também ressaltou a importância das práticas anticorrupção. Já montamos uma cláusula anticorrupção que vai entrar em todos os contratos da companhia, isso seja a gente comprando um serviço ou vendendo um serviço. A relação de anticorrupção ela tem que ser para cima e para baixo na cadeia produtiva. Por fim, ele anunciou a intenção de contar com um novo escritório comercial da companhia na China e a importância das negociações com o mercado internacional no segundo semestre. Precisamos fazer contato com a China, contato com Singapura, Hong Kong, Malásia, o Oriente Médio, né, ainda mais agora com o próprio Emirados Árabes. Hoje, por exemplo, eles não exigem mais visto, pagamento de visto para entrar nos Emirados Árabes, ou seja, o mundo árabe quer se conectar com o Brasil. Essas ações de internacionalização é estender a mão e vamos fazer negócio, e que esse negócio obviamente seja feito por Santos, né? Venha importar e venha exportar por Santos. Uma massa de ar quente que está estacionada sobre o estado de São Paulo aumenta as temperaturas amanhã na região. Vamos conferir a previsão do tempo. Em Santos, a quarta-feira vai ser de sol com poucas nuvens e temperaturas em elevação. A madrugada vai ser fria com mínima de 15 graus, mas começa a esquentar logo cedo e ao meio-dia a máxima prevista vai ser de 27 graus. O sol se põe às 5h25 da tarde. Em Guarujá, sol entre nuvens e temperaturas girando entre 17 e 28 graus. Dia ensolarado em Cubatão, o que favorece as temperaturas mais elevadas, a mínima de 21 e a máxima de 28. Em São Vicente, o dia vai ser de sol com poucas nuvens. Temperaturas variam entre 18 e 28 graus. Dia quente também em Praia Grande, com mínima de 18 e máxima de 27. E Mongaguá vai ser a cidade mais quente da Baixada nesta quarta-feira. Céu sem nuvens e temperaturas variando entre os 19 e os 30 graus. A Igreja Santo Antônio do Valongo, aqui na cidade, está com uma programação especial com missas e quermesse até quinta-feira, 13 de junho, data em que os católicos celebram o dia do Santo Casamenteiro. Igreja lotada de fiéis para acompanhar a missa do Padre Marco Antônio Rossi de Peruíbe. Louvar ao Senhor pelo dom da família, pelo dom da nossa vida, e porque Santo Antônio também chama-nos à vocação. No final, distribuição dos pãezinhos de Santo Antônio. Esse daí é para a família, também para levar para a família, para todos terem Jesus e Santo Antônio no coração, sempre. Mas afinal, por que Santo Antônio é considerado um casamenteiro? Quem explica é Frei João. Na época de Santo Antônio, na Idade Média, ainda havia o costume de dote. Para casar deveria se comprar o dote. Muitas pessoas não podiam, muitas moças não podiam comprar esse dote. E ele intercedia, fazia milagres para que a união acontecesse. Daí a tradição de chamá-lo também de santo casamenteiro. Para celebrar a fé, quermesse. Pão de mel de Santo Antônio, bolos, salgados, vinho quente para espantar o frio e música. O que é que eu faço? Aproveitar para dançar, para curtir os amigos, né? Para bailar e para viver essa alegria toda que é isso aqui. Programação especial que segue até o dia 13 de junho, dia de Santo Antônio e ponto alto das comemorações. Teremos várias missas. A primeira missa será às 7 da manhã, em seguida 8, 10, meio-dia, 14 horas e 16 horas. Às 18 horas, procissão pelas ruas do Centro Histórico e às 19, missa campal em frente do santuário. Seguimos com a quermesse, também com um grande show para encerrar a trezena de 2019. Venha agradecer a Deus por nos ter dado Santo Antônio como nosso amigo e intercessor. A Igreja Santo Antônio do Valongo fica no Largo Marquês de Monte Alegre, número 13, no centro de Santos.
Com o intuito de promover a preservação das praias e do meio ambiente, a Prefeitura realizou no fim de semana a terceira edição do projeto Santos pelos Oceanos. A iniciativa contou com o apoio da Unisanta. Esportes náuticos para celebrar o mar. O evento, que aconteceu no Dia Mundial dos Oceanos, envolveu a galera do stand-up e das canoas havaianas. A Unisanta esteve presente. Os estandes, a importância dos animais marinhos, os estudos climáticos desenvolvidos pela universidade e também parte da história. Você sabia, por exemplo, da importância de José Bonifácio para o meio ambiente? Ele, em Bertioga, se deparou com uma situação muito errada, que era a matança desmensurada de baleias para o aproveitamento do azeite, fazendo uma transposição à época. Claro, a ecologia da época era diferente da ecologia de hoje, que não se mata baleias, mas ele já à época via que se matava baleias a mais do que se era necessário para aquele momento. Nós estamos aqui em vários projetos, né, que envolvem desde a graduação, a pós-graduação, várias áreas trabalhando em conjunto, biologia, pedagogia, muitas outras, com essa integração tão importante que representa o meio ambiente e os oceanos. A Universidade de Santa Cecília já é uma parceira da Secretaria de Meio Ambiente, com informações precisas que a gente possa também formatar uma política pública com qualidade. Então, é o desejo da população, a movimentação e os dados técnicos acadêmicos para que a gente possa compor todas as informações necessárias. Todos unidos pelo mesmo objetivo. Se a gente quiser fazer uma transformação realmente, tem que ser por conscientização, por educação ambiental, trabalhar muito essa indignação, né? Que sujar a praia não está certo e a gente vai provocar mudanças mesmo. Esse envolvimento é importante. A semana começou com mais uma polêmica que pode atrasar a aprovação da reforma da Previdência e outras iniciativas do governo federal. Para a resenha de hoje, eu recebo o cientista político Fernando Chagas. Chagas, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Caderno Regional. Chagas, sobre o vazamento da conversa, né, do celular, houve um hacker, invadiu lá o celular dos procuradores da República, uma troca de conversas com o atual ministro Sérgio Moro, na época que ele ainda era só juiz e não ministro, e que de alguma maneira ficou uma coisa meio mal explicada, né? Não se sabe direito ainda o que aconteceu, porque também fragmentos foram divulgados, não se sabe, né, o contexto geral da conversa que ele teve com esses procuradores. Mas que prato cheio para a oposição. Arranhou, né? O Lula já está dizendo, está vendo, não era só discurso, a gente estava falando a verdade. Ele realmente é suspeito. Exatamente. O ministro, você acha, deveria ser, nesse caso, afastado do cargo para que houvesse a investigação mais profunda, ou não, ele continua no cargo e também a investigação continua? Antes de mais nada, boa noite, Irineu, em especial nossos telespectadores. Em primeiro, esse vazamento, ele é ilegal. E essas provas, se forem levadas aos autos, devem ser consideradas nulas. Isso juridicamente. Isso é uma coisa que ninguém falou, né? Porque foi hackeado, na verdade, isso, né? Alguém invadiu. Aliás, tentaram invadir o celular do Moro também e acabaram não conseguindo, mas conseguiram o dos procuradores. O dos procuradores. Então, isso é legal. Então, isso é jurídico. Porém, por outro lado, o lado político afetou, porque até então ele era o juiz, né? Com reputação ilibada, que acabou com a corrupção, ou tentou acabar com a corrupção no Brasil, mas aí ele tem uma conversa estranha com o procurador, acertando, se isso for verdadeiro, acertando uma forma de condenar o ex-presidente Lula. Aí entra no aspecto político, né, para tirá-lo das eleições, da disputa eleitoral. Depois ele vira ministro, justamente do maior adversário daquele que ele condenou. Isso tudo, não juridicamente, mas politicamente, cria um problema. No meu modo de entender, até para preservar, eu pediria o afastamento durante um período, até que fosse esclarecido, e voltaria normalmente. Como uma vez aconteceu com o ministro Hagrives, do Itamar Franco. Sim. Pediu suspensão das suas funções. Foi investigado, esclareceu. E terminou o mandato. Até porque o Sérgio Moro, o próprio presidente Bolsonaro, já levantou a possibilidade de ele ser indicado, inclusive, para o STF, para o Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, Irineu, já ficou muito difícil, porque aí... Arranha a imagem nesse nível, você acha, diria? No STF, sim. No STF, uma indicação dele para o STF teria uma reação. Os ministros do STF, nos bastidores, já falam, né, que ele não teve uma conduta adequada. É comum o juiz falar com advogado, com delegado, com os investigadores, é comum.
mas na posição dele e aquela conversa fragmentada, dá um indício que houve um direcionamento. Então o STF, parte do STF, não gostou dessa Está condenando posição. ele como se ele tivesse presidido o inquérito, né? Ele ter tomado a frente, né, do inquérito. E aí não caberia a ele como juiz nesse caso. Né? Feriu a imparcialidade. Tem dois princípios básicos. A imparcialidade do juiz e a igualdade das partes. A igualdade das partes foi rompida. Agora, mancha de alguma maneira a imagem do Sérgio Moro, mas isso também afeta a imagem do governo de alguma maneira? Por enquanto não, e mesmo a imagem do Moro, ele continua popular. Hoje eu conversei com muitas pessoas defendendo o Moro. O Moro, ele é popular. A questão aí foi mais política, isso aí no Legislativo. O Moro tem crédito, vamos dizer assim, né? Tem crédito, muito. O crédito dele está alto ainda. Né? No Legislativo, que o Legislativo não gosta do Moro, já que o Moro, né, condenou muitos políticos, e no STF a situação não foi boa. Mas perante a população, ele continua popular. Ele continua sendo o paladino da justiça. As reformas vão caminhar da maneira como estão indo, ou você acha que isso também pode interferir de alguma maneira na votação das reformas? Quando acontece qualquer fato, já que os políticos sempre dá uma tremedeira, né? Já que os políticos entendem que a reforma da Previdência é impopular, é um motivo para dar mais uma parada. Ele vai no Senado dar explicação, na semana que ele for no Senado dar explicação, só vão falar disso. De certa forma, atrasa a reforma. Mas a reforma também vai atrasar por outros motivos, não só por esse motivo. O relator que deveria ter apresentado já, né? Isso. A reforma na terça, né? Na terça, deve apresentar... Só na quinta agora, ficou para quinta-feira. Na quinta-feira. E dali é na reforma que vai começar realmente a discussão, quando vamos discutir as emendas. Com mudanças, né? Porque ele mesmo já disse que criaria uma nova regra de transição, né? Além das que o governo já havia apresentado, mais uma, principalmente para os funcionários públicos. Isso, né? Uma mais longa. Porque se não contemplar os funcionários públicos, o lobby é muito forte. Aí que não passa mesmo a reforma. O governo tem força para aprovar essa reforma? Passa a reforma. Passa? Passa, mas bem emagrecida. Não do jeito que eles gostariam, mas vai passar. Vai passar, acredito que passe basicamente a idade. 65 anos para homem, idade mínima. 65 anos para homem, 60 para mulher. Eu não vejo... 60 para mulher, não 62 como o governo queria. 60 para mulher. O que eu vejo, nós vamos ter não uma economia em 10 anos de 1 bilhão e 200 bilhões, mas cerca de 800 bilhões. Vai ter uma emagrecida. Vai dar um alívio e que talvez lá na frente precise de uma nova reforma mais uma vez. Né? O mundo é assim, ele faz as reformas fatiadas. Hoje ele faz com 800 bilhões, aí o novo presidente vai fazer com os 400 bilhões que faltam. E agora a questão da reforma dos estados e também dos municípios. Está parada. Quer dizer, havia muita pressão, alguns governadores dizendo que querem que essa reforma já inclua também a reforma dos estados, outros dizem que não. Como é que está essa situação? Os governadores, na grande maioria, os governadores querem. Querem porque também evitariam um desgaste, né? Um desgaste. Só que os deputados e os senadores não querem, porque nós vamos ficar com ônus. E o governador vai ficar com bônus. Eu vejo muitas dificuldades de passar estados e municípios, mas juridicamente eu não concebo isso, né? Tem que ser uma reforma. União, estados e municípios. Teve uma reunião hoje, não teve, com governadores? Teve. Foram apresentar lá as condições para apoiar a reforma. Só que os deputados estão resistentes, porque o desgaste vai ser dos deputados. Então, o que eles querem? Eles querem que o desgaste não seja deles, deputados, com os servidores estaduais e servidores municipais, mas sim com os deputados estaduais e os vereadores de cada cidade. De alguma maneira, são todos populistas, né? Populista. Ninguém quer, quer dizer, é uma necessidade, mas ninguém quer o ônus, né, do desgaste político que pode causar, né, as ações. Até que avançou bastante, né? Hoje há uma consciência maior de que precisa passar essa reforma, mas não do jeito do governo. Uma reforma mais amena, com uma lipoaspiração. Não vai chegar no 1,1 trilhão, mas vai chegar perto disso. 800 bilhões. 800, né? É o que estão mais ou menos calculando aí. Isso para 10 anos, né? Para 10 anos. 800 bilhões em 10 anos. Em 10 anos. Bom, entre tantas outras notícias aí, hoje o governo e a oposição entraram em um acordo na Comissão Mista de Orçamento, Chagas, para aprovar a verba extra, né, que o ministro tinha pedido, 248 bilhões, e permitir que o governo honre aí os seus compromissos.
foi aprovado numa comissão mista e agora vai para votação no Congresso. Você acha que no Congresso passa, Chagas? Passa, mas está sendo discutido neste momento no Congresso. Passa, senão os benefícios sociais vão ser paralisados, o Plano Safra vai ser paralisado. Houve uma negociação, finalmente, entre Poder Executivo e Legislativo e chegaram a um denominador comum. A base da velha ou da nova política, Chagas? Não, foi da nova política. Os próprios deputados hoje, eles não querem negociar com o Bolsonaro, porque ele vai nas redes sociais e conta o que aconteceu. Coloca a boca no trombone. Coloca a boca no trombone. Mas passa. A condição foi o seguinte, parte dessa verba para a educação. Então, o Chagas, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação aqui no Caderno Regional. Uma boa noite para você. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. O Caderno Regional desta terça-feira termina aqui. Você continua bem informado sobre Santos e região acessando santaportal.com.br. Uma boa noite a todos e até amanhã.